Bom dia, pessoas humanas! Tudo certo com vocês, galerinha? Tranquilinho? Estão se cuidando? Estão ficando em casa? Descansaram bastante? Beleza. Receberam meu material lá no dia 3? Isso, foi dia 3 que eu mandei para vocês. A primeira aula de combinações simples. A gente vai fazer aí uma série de umas 2 ou 3 aulas de combinação simples. Então, como eu expliquei lá, eu fiquei com matemática 1, o professor Lídio nesse momento vai ficar com matemática 2, então vocês têm que acessar o material que ele mandar para vocês também. Na verdade, eu vou encaminhar para 201, 202, ele encaminha para 203, 204. E aqui a gente vai se dividindo. Bom, lá no material que eu mandei para vocês, eu deixei algumas atividades falando de combinação, então só para lembrar rapidinho, espero que tenham olhado, tenham visto, tenham feito aquelas atividades. Então, para começar aquelas atividades, para lembrar de combinação, o que era combinação? Combinação era um problema de análise combinatória, onde eu tinha um determinado conjunto com uma quantidade de elementos e eu queria formar subconjuntos. Eu precisava agrupar eles com uma quantidade menor de elementos. O que acontece na combinação? A ordem que eu escolho meus elementos não faz diferença. Eu tenho 5 alunos, eu quero escolher 2 para ir lá falar com o Fernando. Não importa se eu vou escolher, sei lá, primeiro o João e depois a Maria, ou a Maria e depois o João. Então isso é uma coisa que não importa. Quando isso não importa, eu estou falando de um problema de combinação. Eu passei para vocês alguns exemplos, tinha probleminha para formar quadrilátero, que era a situação problema da apostila de vocês, e tinha para formar triângulo, tinha que escolher, e aí a gente vai corrigir então agora aquelas atividades que eu deixei para vocês. Então acompanha aqui o passo a passo da correção. Lá na plataforma do Plural vocês também conseguem acessar essas dúvidas. Entra lá, procura, tá lá dúvidas e materiais, tem. Claro que aqui sou euzinha explicando para vocês. E gente, só um pouquinho, eu vou desativar meu WhatsApp aqui que estava ligado no computador porque tá dando barulho aqui. Só um minutinho. Beleza. Então, claro que aqui sou eu com meu super quadro vermelho. Quem tem um quadro vermelho? Só eu que tenho um quadro vermelho. Já aceitei aqui, já ajeitei um quadro aqui em casa para vocês. O que é isso? É a parede da sala. Desencosta sofá, tira quadro, aquela parede que eu nem gostava mais, agora já tô amando ela porque serve de quadro. Matemática sem quadro não dá certo. Então vamos lá, gente. Correção da primeira questão. Não tá com o material aí, pausa o vídeo, vai lá, pega a apostila, pega teu caderno, vê onde tu fez a questão. Ou não conseguiu fazer, olha aqui que agora eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Então aqui, ó, pegando lá, praticando aprendizado, página 62, questão número 1, dizia assim: marcam-se 3 pontos sobre uma reta R e 4 pontos sobre uma outra reta paralela a R. O número de triângulos que existem com vértices nesses pontos é... Questãozinha que eu falei pra vocês que a UFSC gosta. O que é legal fazer, gente? Faz lá as retas. Reta R, reta S. Sobre a reta R, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Sobre a reta S, eu tenho 3 pontos. 1, 2, 3. Eu tenho um total de 7 pontos. Como no exemplo que eu dei pra vocês, eu vou ter que combinar de 3 em 3. Detalhe. Se eu pegar 3 pontos na reta R, eles vão estar alinhados, isso não forma triângulo. Se eu pegar 3 pontos na reta S, eles estão alinhados, não forma triângulo. Eu preciso pegar 2 daqui de cima com um de baixo, ou 2 de baixo com um de cima, aí eu consigo formar triângulo. A pergunta é, quantos triângulos a gente consegue formar? Como é que eu acho mais fácil resolver esse problema? Combinação de 7 pontos, que é o total 3 a 3, menos as combinações dos pontos que estão alinhados. Na reta R eu tenho 4 pontos que estão alinhados, então eu vou excluir isso aqui. 4, 3 a 3. 3 a 3 não forma triângulo. Menos, vou lá para a reta S. Quantos pontos eu tenho na reta S? Eu tenho 3. Então eu vou fazer a combinação de 3 para escolher 3. Eu tenho certeza que isso aqui está alinhado. Se está alinhado, não tem triângulo aqui. Então, quando eu fiz a combinação dos 7 pontos 3 a 3,
eu vou fazer o total de combinações possíveis. Só que aqui nesse total tem aqueles que não formam um triângulo porque estão alinhados. Então eu preciso excluir. Então só jogando na fórmula, 7 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial, 3 fatorial. Isso aqui vai dar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou interromper porque eu cheguei. Fatorial de 3, a gente já sabe que é 6. Então, cancelei 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2, 6, vou cancelar. Isso aqui vai dar 35. 7 vezes 5, 35. Combinação de 4 para escolher 3 é 4 fatorial. 4 menos 3 fatorial vai dar 1 fatorial e 3 fatorial. Desenvolve até chegar no 3. Opa, chegou, parei. Lembrando, fatorial só corta com fatorial igualzinho a ele. Fatorial de 1 é 1, então esse cancela com esse. Eu descobri que aqui deu 4. Combinação de 3 para escolher 3, isso aqui vai dar 1, gente. Quando esses dois são iguais, dá 1. A gente vai depois falar sobre número binomial, vocês vão ver que são os binomiais. Que a gente cancela 3 com 3, vai ficar 1 sobre fatorial de 0. Detalhe, fatorial de 0 por definição é 1. Quem não lembra disso, vai lá olhar na definição. E eu tenho aqui 35. Vou continuar aqui na frente, depois eu aparo. Menos 4, menos 1. Resposta 30, letra C. Beleza? Bom, bem parecido com o exemplo que eu tinha dado para vocês. Tive aqui que dar uma puxada e agora eu vou resolver aquela questão. Posso apagar? Bom, vou apagar. Quem não tinha conseguido fazer, depois volta no vídeo e vê a resolução, porque eu vou precisar de espaço. Esse meu quadro aqui, apesar da parede ser grande, eu não consigo pegar tudo. Vamos resolver agora a questão número 2, também do Praticando Aprendizado, lá da página 62. Um farmacêutico dispõe 4 tipos de vitaminas e 3 tipos de sais minerais e deseja combinar 3 desses nutrientes para obter um composto químico. Então o farmacêutico está lá, está inventando uma nova vitamina. Ele tem 4 tipos de vitaminas, 3 tipos de sais minerais e ele quer formar um composto químico. O número de compostos que poderão ser preparados usando-se no máximo 2 tipos de sais minerais é... Gente, deixa eu pegar minha água aqui. Essa questão tem um jeito longo de fazer, tem um jeito curto. Vou mostrar o que dá para fazer, mas e vou mostrar como é que eu vou resolver. Então ele tem 4 vitaminas, 3 sais minerais, ele quer combinar 3 nutrientes. Detalhe, faço o marca-texto aí. Ele pode usar no máximo 2 sais minerais. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode ter um composto só de vitamina. Ele pode ter um composto de 2 tipos de vitamina e 1 de sais minerais. Ele pode ter lá um composto que tenha 1 vitamina e 2 sais minerais. Isso é o que ele pode ter. Então, uma maneira de fazer isso seria assim, ó, combinação de 4 vitaminas para escolher 3, mais combinação de 4 vitaminas que ele tem disponível para escolher 2, vezes combinação de 3 sais para escolher 1. Entenderam o que eu fiz? Eu estou combinando as 4 vitaminas para escolher 2 e os 3 sais para escolher 1. Mais combinação de 4 vitaminas, agora eu só estou escolhendo uma, ó, vezes a combinação dos 3 sais para escolher 2. Gente, isso que é o caminho longo. Vou chegar na resposta, vai dar certinho. Qual outra maneira que eu tenho de fazer isso? Fazer isso por exclusão ou excluindo. O que é a única coisa que não pode acontecer nessa situação? Não pode, eu não quero
que tenha um composto assim. Sais minerais, sais minerais, sais minerais. Por que eu não quero isso? Porque o problema me falou que pode ter no máximo 2 sais minerais. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu total, eu tenho aqui 7 componentes. Eu vou pegar o meu total, 7 componentes, vou combiná-los 3 a 3 para formar o composto, mas eu vou excluir isso aqui. Porque quando eu pegar, juntar tudo e combinar 3 a 3, vai aparecer em algum momento as combinações onde eu uso os 3 sais, isso eu não quero. Ele quer que tenha no máximo 2 sais minerais. Então, menos a combinação de 3 sais, escolhendo os 3, ou seja, isso aqui vai dar 1. Ele tem 3 sais, vai escolher os 3, só tem uma maneira dele escolher isso, já que a ordem não importa. Então, 7 fatorial dividido por 7 menos 3, 4 fatorial, 3 fatorial, menos aqui. Só vou ilustrar, não precisa calcular isso, isso aqui é igual a 1. Tá? 3 menos 3, 0 fatorial, dividido por 3 fatorial. Isso aqui vai dar 1. Desenvolve 7 vezes 6 vezes 5 vezes... André, acabei de fazer isso. Exatamente, a gente acabou de fazer essa continha na questão anterior. Fatorial de 3 é 6, então por isso que eu estou cancelando. 7 vezes 5, 35. Então o que deu aqui? Aqui vai dar 35 menos 1, isso vai dar 34. Esse farmacêutico tem aí 34 maneiras de criar um composto onde terá no máximo 2 sais minerais. Tranquilo isso, gente? Letra C, gabarito C. Beleza? Vocês conseguem esse gabarito também lá na plataforma do Plural. Questão número 5, eu pedi, mas ela tem aí uma pegadinha, tá? Tinha que dar uma pensadinha um pouco nisso. Então eu já pedi de propósito para eu poder resolver ela junto com vocês explicando, tá? Deixa eu só apagar esse meu super quadro aqui. Perdi meu pano, achei. Tá aqui. Ah, André, não deu tempo de copiar. Ah, tranquilo, né, gente? Agora pausa o vídeo, vai lá e copia, tá? Dá uma olhadinha então agora, página 63, questão 5. Eu havia pedido para vocês. Essa questão aqui tem um detalhezinho importante nela. Fala assim, unindo-se 3 a 3, um certo número de pontos de um plano, obtiveram-se 110 triângulos. Sabendo-se que desses pontos 5 estavam alinhados, quantos eram os pontos? Detalhe, o que é um plano? Isso aqui, ó, essa minha parede vermelha, isso aqui é um plano. Tem lá um monte de pontos que foram juntando e formando triângulos, tá? Ao todo foram 110 triângulos. Detalhe, tinha 5 pontos que estavam alinhados, então tinha que ponto 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 pontos estavam alinhados. Conclusão, se eu juntar 3 aqui, eu não vou formar triângulo. Então, de novo, probleminha de triângulo. Lembra que eu falei para vocês que era importante? 3 pontos alinhados não formam triângulo. Só que ele não me diz quantos pontos tem. Agora ele fez o contrário. Ele quer saber quantos pontos tem. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou simular isso. Dá uma apagadinha. Eu vou fazer uma simulação. Eu não sei quantos são os pontos. Então, eu vou chamar de N o total de pontos que eu preciso descobrir. Formou 110 triângulos. Para formar triângulos, eu preciso de 3 pontos. Outra informação importante. 5 pontos estavam alinhados. Perfeito? Como que eu vou resolver esse problema? Eu vou lá, vou fazer a combinação dos N pontos 3 a 3 menos a combinação de 5 pontos 3 a 3. O que é esses 5? Os 5 pontos que estão alinhados. Isso aqui vai me dar um total de 110 triângulos.
Como que eu faço isso? Joga na fórmula. Fórmula de combinação. N fatorial dividido por N menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Menos combinação de 5, 3 a 3. 5 fatorial. 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. 3 fatorial. Isso tem que dar 110 triângulos. O que eu vou fazer aqui? Lá do comecinho da matéria de fatorial. Eu vou desenvolver esse N até chegar no N menos 3. Então, eu vou ficar com N, N menos 1, N menos 2, N menos 3. Cheguei, parei, interrompi, botei o fatorial. Lá no denominador, a gente tem N menos 3 fatorial. Quanto que é o fatorial de 3? 6. Menos... Gente, só para dar uma agilizada, joga isso, calcula, desenvolve, deu 10. Isso aqui dá 10. Perfeito? Bom, o que eu posso cancelar aqui? Eu posso cancelar esse com esse. Não distribui, não faz chuveirinho, segura. Eu tenho N, N menos 1, N menos 2, igual. Esse cara aqui negativo vai para lá, positivo vai virar 120. Somei. Vou continuar isso aqui em cima. Ah, detalhe, aqui no denominador eu cortei o N menos 3 fatorial, sobrou 6. Continuando aqui, eu fiquei com N, N menos 1, N menos 2, igual. Esse 6 que está multiplicando vai para lá, está dividindo, vai para lá multiplicando, vai ficar 6 vezes 120, vai dar 720. Aqui é que está o detalhe. Se a gente fizer uma distributiva, isso aqui vai virar uma equação de terceiro grau, vocês não tiveram isso ainda. Isso aqui é a equação polinomial lá no terceirão. A gente está no segundo. O que eu faço então, Andréia? Sento e choro? Não. Bota esse miolo mole para funcionar. Bota a cabeça para funcionar. Gente, se está dando 720, está vendo esse zero aqui? Que em algum momento isso foi multiplicado por 10. Eu, Andréia, olhei para o 72 e pensei, 8 vezes 9 é 72. Detalhe, o que eu tenho no primeiro membro? Eu tenho um número multiplicado pelo antecessor dele, multiplicado pelo antecessor dele. Ou seja, esse número aqui é 10, tira 1, fica 9, tira 1, ficou 8. 10 vezes 9, 90 vezes 8, 720. Cheguei? Cheguei. Quantos pontos estavam nesse plano que formaram triângulos? 10. Total 10 pontos. Letra A. Gabarito A. Beleza, gente? Tenho certeza que nesse momento a gente fala assim, meu Deus do céu, Andréia, eu nunca ia pensar nisso. O que eu falo sempre pra vocês, gente? Esse é o meu papel. Aquilo que você nunca viu na vida, você não vai imaginar que é assim. Você não vai ter a sacada, é assim. Então tá aqui. Eu pedi essa questão, sabia que provavelmente vocês teriam dificuldade para chegar nisso, mas eu também sabia que depois eu ia aparecer e resolver ela com vocês. Beleza? Quem não entendeu, pausa o vídeo, volta, assiste a explicação de novo, faz de novo, que vai dar certo. Beleza? Vamos continuar a correção? Página 63, no DH, eu pedi só a questãozinha do Enem. Bem bonitinha essa questão. Ah, não é difícil não. Conseguiram fazer? Ai, que saco, não tenho resposta de vocês, é uma agonia. Então vamos lá. Espero que fizeram. Espero que tenham feito. Ui, que feito. Deixa eu catar giz aqui que acabou meu giz. Moçada, o que diz na questão número 1 do DH? Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus. Ele vai visitar, então aqui é o DH, tá? 5 museus. Sendo que 3 museus têm que ser do Brasil, mais 2 fora do Brasil. Então, mais 2 museus fora. Claro que isso aqui foi antes do corona, porque na época do corona ninguém visita museu, ninguém faz nada, a gente fica em casa. Mas esse professor já tinha recebido isso,
essa verba para ele visitar esses museus, e tinha ali o que ele podia fazer. Ele tinha museus nacionais, MASP, IMAN, Ipiranga e Imperial. Ele tinha 4 museus nacionais para escolher. E ele tinha 4 museus internacionais. De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 5 museus para visitar? Tá, para tudo. Ele tem que visitar 5. Ele pode escolher 3 no Brasil e 2 fora. Tá com a apostila aberta aí? Dá uma olhadinha lá na tabela. Ele tem 4 opções para visitar no Brasil, 4 fora do Brasil, mas ele vai escolher 5. Então, a combinação dele tem que ser assim, ó. Museu brasileiro, museu brasileiro, museu brasileiro. Museu estrangeiro, museu estrangeiro. 3 no Brasil, 2 fora. Como é que eu vou calcular isso aqui? Eu vou ver quantas possibilidades eu tenho. Lá na tabela fala, ele tem 4 museus brasileiros. Então aqui ele tem a combinação de 4 para escolher 3. Como é que ele faz isso agora? Ele vai lá na tabelinha. Poxa, eu posso visitar 4 museus fora do país. Mas eu só posso escolher 2. Então ele tem combinação de 4 para escolher 2. Detalhe, o que acontece agora? Eu multiplico isso. Por que é multiplicação e não soma? Porque isso aqui é uma única configuração. 3 museus brasileiros, 2 estrangeiros. Qualquer possibilidade que tenha aqui, se eu trocar um museu aqui já ficou diferente. Então isso aqui abre uma árvore de possibilidades para a gente. Então nós precisamos multiplicar as combinações. Jogando na fórmula, isso fica 4 fatorial. 4 menos 3 vai dar 3 fatorial. Desculpa, 1 fatorial. E aqui 3 fatorial. Vezes, joga na fórmula. 4 fatorial. 4 menos 2. 2 fatorial vezes 2 fatorial. Calculando isso, esse aqui vai desenvolver até aqui, já vai cortar logo. Então 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, fatorial de 1 é 1, corta. Vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Fatorial de 2 é 2, aqui simplifica. Posso simplificar esse com esse, então aqui dá 2, 2 vezes 3, 6. Então eu vou ter 4 vezes 6, eu vou ter 24 maneiras. Eu não, esse professor, porque atualmente eu não queria verba nenhuma para visitar nada, porque eu não quero sair da minha casa. Beleza? Tranquilo, gente? Não era difícil essa questão do Enem, mas aqui tinha a sacada de multiplicar. Por que eu multipliquei? Porque eu estou dentro de uma mesma configuração. É esse o formato da escolha desse professor. Brasileiro, 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 estrangeiro, estrangeiro. Isso aqui é uma única coisa. Então, eu calculei as possibilidades de escolher os brasileiros, dos estrangeiros e multipliquei. Isso deu 24, letra D de dado. Tranquilinho? Aí eu pedi, aprofundando o conhecimento para vocês, lá na página 65. Então, vamos lá. Página 65, quem não copiou vai copiar daqui a pouco isso aqui, mas eu acho que essa vocês tinham conseguido fazer. Então a gente tem lá, página 65, aprofundando o conhecimento. Questão número 1 falava, observe a figura. Gente, fica com a apostila na mão, tá? Tinha um triângulo ABC e nessa figura o número de triângulos que se obtém unindo-se os pontos D, E, F, G, H, I. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidinho essa figura. Então, tinha, eu acho que ficou meio pequenininho, mas vai dar. A, B, C. Eu tenho aqui os pontos D e E. Aqui tem o ponto F. E aqui eu tenho G, H, I, J. O que ele quer formar? Triângulo. Então eu tenho lá combinação. Quantos pontos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combinação de 7 para escolher 3. Olha como aparece essa combinação. De novo essa combinação. Qual é o detalhe aqui?
esses 4 aqui, se eu juntar 3, não forma triângulo. Aqui só tem 2, então não tem problema eles estarem alinhados. Aqui só tem 1, não tem problema. Só que se eu juntar, por exemplo, GHI, isso não dá triângulo. Então eu vou excluir as combinações desses 4 pontos 3 a 3. Já fiz essa conta agora há pouco. 7 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial. Já fiz essa daqui também agora há pouquinho. Então aqui vai dar 35. 35 tira 4. Ele consegue 31 triângulos, letra D. Beleza? Última questão. Bem fácil essa aqui da UEL, hein? Falava assim: o número de segmentos de retas que podem ser traçados tendo como extremidade 2 vértices de um polígono de 7 lados. O que acontece? Se o polígono tem 7 lados, ele chama heptágono. O Lídio vai falar com vocês sobre isso. 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é um polígono de 7 lados. Ficou lindo meu polígono. Claro que ele não está nem um pouco regular. Mas eu tenho lá A, B, C, D, E, F, G. 7 pontos. A pergunta é: quantos segmentos de reta? O que é um segmento de reta? Falar nisso. Segmento de reta é um pedaço da reta. Ela tem começo e tem fim. Então, por exemplo, AB é um segmento de reta. AG é outro segmento de reta. Detalhe: AD também é segmento de reta, chamado diagonal, mas não deixa de ser um segmento de reta. E se eu unir A com F? Também é outra diagonal, mas não deixa de ser um segmento de reta. Então, para conseguir segmento de reta, eu vou ter que combinar os 7 pontos 2 a 2. Molezinha. Só joguei na fórmula. 7 fatorial, 7 menos 2. 5 fatorial, 2 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Dividido por 5 fatorial. Fatorial de 2 é 2. Fatorial corta com fatorial. Dá para simplificar 6 e 2. 7 vezes 3, 21. Quantos segmentos de reta eu consigo? 21. Letra B. Gente, essa é a correção dos exercícios que eu pedi para vocês. O que vai acontecer agora? Eu vou mandar mais algumas explicações para vocês, via PowerPoint comentado, ou aqui no quadro mesmo, estou preparando isso, e seleciono mais algumas questões. Tudo que vocês não conseguiram fazer. O que é importante agora? Pega a minha correção, assiste, pausa, tenta entender e faz. Vocês estão com tempo, gente, aproveita bem o tempo de vocês. Eu sei que não é a situação ideal, a gente vai desanimando, a gente vai ficando chateado, a gente cansa de ficar em casa, bate a preguiça. Tô vendo aqui em casa, minha filha tá de férias, obrigatório, não dá vontade de fazer nada, ela só assiste televisão e isso. Meu filho tá lá, trabalha no momento em home office, no horário que é obrigatório, depois já não quer, a gente acaba desanimando. Mas o que vocês têm que ter em mente, gente? Que isso vai passar. Essa fase ruim vai passar, e quando passar a gente tem que estar preparado para continuar a partir daqui. A gente não vai poder voltar lá onde a gente estava 15 dias atrás. A gente ainda não sabe quanto tempo a gente vai ficar assim. Então, tem que fazer exercício sim. Tem que assistir videoaula sim. Eu sei que se eu estivesse pertinho de vocês era mais gostoso. Eu também queria estar aí pertinho de vocês, tá? Queria mesmo. Meu Deus, tudo que eu quero é que isso passe logo. Mas enquanto não passa, a gente vai se reinventando. A gente vai olhando. Se vocês olhassem a minha sala nesse momento, tem pó de giz para tudo quanto é lado. Tô com vontade de chorar já, porque eu que vou ter que limpar isso. Mas tá valendo. Tudo para que vocês consigam, pelo menos, dar uma continuidade no que a gente estava estudando. Beleza? Ó, fica com Deus. Um beijo no coração de vocês. Estamos junto. Isso não vai durar para sempre. Isso vai passar. Tá bom? Fiquem bem. Se cuidem e a gente se encontra. Bye, bye.